Fala galera, beleza? Meu nome é Renan Fará, eu sou advogado e sejam bem-vindos aos estudos dos artigos 406 ao 497 do Código de Processo Penal, em que estamos analisando todos os artigos que têm relacionamento com o Tribunal do Júri. E hoje vamos tratar aqui dos artigos 414 até o 421. Então, se você gosta desse tema, fica comigo. Bom, artigo 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes da autoria ou de participação, o juiz fundamentadamente impronunciará o acusado. Ou seja, não se convencendo da materialidade significa eu não tenho prova suficiente para dizer que aquele fato existiu, ou não tenho prova suficiente para dizer que foi aquela pessoa que cometeu aquele fato, se aquele fato existiu, tá? Então, indício, é falta de prova, não é certeza que não houve ou certeza que não foi o fulano. Isso então acarreta na impronúncia. Parágrafo 1º. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova. Ou seja, a pessoa que é impronunciada tem sempre o risco de que seja refeita ou redistribuída uma denúncia a respeito daqueles fatos, se houver uma prova nova, se surgir algo novo ao longo do processo. Portanto, a impronúncia não é algo que vai fazer a pessoa dormir para sempre tranquilo. Pelo contrário, naquele momento resolveu, mas pode ser que a casa dele caia novamente. Ok? Então, 414 trata da impronúncia. Já o artigo 415 vai falar da absolvição sumária do réu. E quais são as possibilidades dessa absolvição sumária? O juiz fundamentadamente absolverá desde logo quando, ou seja, o desde logo é o sumário, certo? Não vai mandar para frente, já vai absolver. 1. Provada a inexistência do fato, ou seja, não existiu aquilo, não tem materialidade. Por exemplo, caso de homicídio consumado e num belo momento, no meio do processo, aparece a pessoa que está sendo apontada como vítima fatal. Logo, materialidade comprometida, certo? É um exemplo. Inciso 2º, provado não ser ele o autor ou partícipe do fato, consegue comprovar cabalmente que o seu cliente, que o réu, não estava no local dos fatos, na cidade, no país. Você prova que ele estava fora, hoje você pode provar, de repente, com uma passagem aérea, ou, e aí a técnica interessante, pelo celular você consegue provar pela geolocalização que o seu cliente estava numa cidade a tal hora, e mesmo não sendo exatamente o mesmo horário do crime, você comprova que ele não teria como ter viajado, chego à cidade, local do crime, a tempo, porque X horas antes ele estava em uma cidade a X quilômetros de distância, e mesmo que ele viesse de helicóptero, não seria tempo suficiente para ele ter praticado aquele homicídio, certo? É uma forma de você provar. Inciso 3. O fato não constituir infração penal. Demonstrou que aquilo não é crime, demonstrou que tem aí alguma excludente de ilicitude, e é o que vai dizer o inciso 4, demonstrada causa de isenção de pena, por exemplo, perdão judicial, algo do tipo, ou exclusão de crime, tornou aquilo não mais crime, ou seja, as causas de exclusão de crime que a gente vai ver lá no Código Penal, seja legítima defesa, seja inexigibilidade de conduta diversa, seja estado de necessidade, enfim, todas essas excludentes de ilicitude, ok? Então, o juiz pode, desde este momento da sentença de primeira fase, já absolver sumariamente o réu, ok? Parágrafo único. Não se aplica o inciso 4 do caput desse artigo, que é da isenção de pena ou exclusão de crime, no caso de inimputabilidade prevista no artigo 26 do Decreto-Lei 2.848, que é o caso do réu inimputável, tá? Aquele que morde a orelha, aquele que não tem discernimento ou não tinha na época dos fatos daquilo que estava fazendo, certo? Tivemos um caso no escritório muito interessante da ré que, na primeira fase da audiência,
ela chegou cumprimentando todos com um beijo no rosto. Olha que indício interessante de ser pancadinha, né? E aí eu pedi, ao final do interrogatório dela, eu falei, excelência, eu gostaria de fazer um incidente de insanidade que seja realizado na minha cliente. Todo mundo concordou e foi feito, demonstrou que ela não tinha discernimento suficiente naquela época e também provavelmente na época dos fatos, logo o juiz absolveu neste inciso. Somente pedi isso, na verdade eu nem cheguei a pedir, o próprio juiz deu de ofício uma vez que demonstrado no incidente de insanidade que ela não tinha condições de responder por si, nem naquela época e nem na época dos fatos. Artigo 416. Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária caberá apelação. Apelação de quem, Renan? Ministério Público, certo? O Ministério Público pode recorrer aqui. Assento de acusação também? Também. Assento de acusação recorre neste momento aqui da apelação. Por apelação. Por que apelação? Porque essa sentença põe fim ao processo, né? Diferente da sentença de pronúncia que vai só mandar para frente para o tribunal do júri, nesse momento, se a sentença absolve, põe fim. Logo, não é uma decisão interlocutória, cabe apelação e não recurso em sentido estrito. Isso pode ser pegadinha em concurso. Fique atento se você é um concurseiro e está aqui acompanhando a gente. Artigo 417. Se houver indício de autoria ou de participação de outras pessoas não incluídas na acusação, o juiz, ao pronunciar ou impronunciar o acusado, ou seja, quando ele pronuncia é porque ele entende que o acusado está no meio. Se ele impronuncia é porque entende que não há indício suficiente para a pronúncia dele. Não há indício suficiente de materialidade e autoria, conforme acabamos de falar aqui no artigo 414 do Código de Processo Penal, certo? Então aí o juiz vai impronunciar. Mas ele entende que tem o relacionamento de outros no processo. Outros estão ali e estão com chance de terem participado desse crime. Ou seja, existiu o crime, mas não existiu indício de autoria daquele que estava sendo acusado. Ele impronuncia esse, ou pronuncia se entender que havia indício de autoria, mas ele remete ao Ministério Público, é o que ele vai dizer aqui na segunda parte. Determinará retorno dos autos ao Ministério Público por 15 dias, aplicável no que couber o artigo 80 deste Código. No que couber o artigo 80 vai falar sobre desmembramento. Então, se eventualmente ocorreu o crime, mas de circunstâncias diferentes, que dê para cindir o processo, ou seja, cada um vai responder em um determinado momento, às vezes a participação de cada um está isolada uma da outra, então é possível que seja feito o desmembramento, que é muito interessante para a defesa. Sempre que você puder, desmembre seu processo. É melhor você ter um processo em que você tem um cliente só, um réu só, do que vários, 3, 4 clientes ao mesmo tempo. Isso vai tumultuar, vai deixar o júri muito mais complexo, muito mais difícil para você conseguir a absolvição, ok? Artigo 418. O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito a penas mais graves. Então veja, no momento da sentença de primeira fase, o juiz pode dar aos fatos uma interpretação de crime mais danosa, mais prejudicial ao réu, porque o réu não se defende de uma definição de tipo jurídico, ele se defende dos fatos. Então, se os fatos, na visão do juiz, for mais grave ainda do que aquela demonstrada e apontada pelo Ministério Público, né, a definição jurídica, ele pode então aplicar a pena ainda que mais grave. Renan, mas isso não é algo prejudicial ao réu? Não é, como disse, você não se defende de fato jurídico, você se defende de fatos, de realmente aquilo que aconteceu e não da definição do tipo penal, perfeito? Por isso que não há ilicitude nessa questão. 419. Quando o juiz se convencer em discordância com a acusação da existência de crime diverso dos referidos, no parágrafo 1º, artigo 74 desse Código, e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. Ou seja, se ele entender que a acusação, ele está em discordância da acusação, a acusação entende que é ele que tem que julgar, ou melhor, é o tribunal do júri, mas ele entende que não é. E aí a gente vai analisar o artigo 74, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Então vamos supor que o juiz interprete que aquilo que aconteceu não foi um homicídio, foi um latrocínio, por exemplo, porque houve ali um crime contra o patrimônio e a morte ocorreu para
o réu conseguir aquele patrimônio, aquele bem, logo, pena de 20 a 30 anos e vai ser então remetido ao juiz singular. Isso é uma confusão que muita gente faz, acha que o latrocínio só porque matou a outra pessoa é crime doloso contra a vida. É um crime doloso contra o patrimônio e vai ser julgado pelo juiz singular. O juiz então, interpretando os fatos dessa forma, como disse, ele não é adstrito, ele não fica restrito àquilo que está na denúncia, ele pode então remeter ao juízo comum para julgar o caso como latrocínio. O 419 ele vai falar da desclassificação, certo? Basicamente é isso, é quando o juiz desclassifica, ele entende que não é competência do júri, não é competência do jurado aquele caso, não é um crime doloso contra a vida, certo? Mas vamos supor que ele entenda que não é crime doloso contra a vida, é um caso de lesão corporal gravíssima. Ele deve falar isso na sua decisão de desclassificação? Não, porque ele estaria pré-julgando. Ele simplesmente deve desclassificar e mandar para o Ministério Público, para que o Ministério Público ou o juízo daquela vara, ele faça então as considerações que ele deve fazer, porque senão ele está pré-julgando antes que a defesa tenha tido oportunidade de se manifestar acerca dessa nova acusação, certo? Dessa nova encapitulação ou até mesmo dos fatos. Parágrafo único do 419. Remetidos os autos do processo a outro juiz, à disposição deste ficará o acusado preso. Óbvio, Mandei o processo para lá, o acusado preso continua aí respondendo para o novo juízo. Beleza. Artigo 420. A intimação da decisão de pronúncia será feita pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público. Olha que interessante. Quando você está nomeado, você vai receber um oficial de justiça no seu escritório e que vai intimar você da sentença. Renan, é dali que passa a iniciar o prazo para o recurso de sentido estrito, por exemplo, da pronúncia do réu? Olha, eu conto o prazo de 5 dias para interpor o recurso da data da publicação que eu fui intimado. Eu não fico esperando o oficial de justiça vir aqui para daqui começar a contar. Há quem entenda que é daquele momento que começa. Há quem entenda que é do momento que o réu é intimado. Eu sou conservador e cauteloso. Tomei ciência, 5 dias eu interponho o recurso, 8 dias apresento as razões. Ok? Inciso 2. Ao defensor constituído, ao querelante e ao assistente do Ministério Público, na forma do parágrafo 1º. Então, todos são intimados pessoalmente. Parágrafo único. Será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado. Isso acontece porque, de acordo com... Antigamente, se o réu não era encontrado, era suspenso o processo. E o processo ficava a Deus dará, ficava lá empilhando no fórum. Saiu a pronúncia, mas não encontrou o réu para ser intimado e ficava lá. Desde 2008, com a alteração da Lei 11.689, passou a ser possível o processo de réu revel. Já falamos isso anteriormente aqui no canal. E aí então, hoje ele é citado por edital, ele não vai constituir um advogado, vai ser nomeado advogado do convênio ou defensor público, que vai fazer então a defesa do réu revel, certo? E vamos aqui para o último artigo do dia, 421. Preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz presidente do tribunal do júri. Ok. Precluiu, não teve recurso da decisão de pronúncia, vai então para o juiz da vara do júri, certo? Ele vai fazer o quê? Ainda que preclusa a decisão de pronúncia, havendo circunstância superveniente, dali em diante teve uma causa nova, que altera a classificação do crime, o juiz ordenará a remessa ao Ministério Público. O juiz então manda para o MP. Se de repente morre a vítima nesse meio tempo, e ele entende que foi em derivado das ações, das lesões que ela sofreu do caso ali de tentativa de homicídio. Então, de tentativa virou consumado. Volta para o MP, que vai ter que aditar a denúncia, vai ter oportunidade da defesa se manifestar, vai abrir tudo de novo, certo? Em seguida, os autos serão conclusos ao juiz para a decisão. E aí ele vai entender se ele manda intimar a defesa novamente para se manifestar, etc. Se vai abrir instrução novamente, se vai ter que produzir novas provas, Ele vai interpretar a cada caso. Beleza? Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, dá um gostei no vídeo e segue a gente aí para continuar vendo o estudo dos artigos até chegarmos no 497. Grande abraço!